Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Construa um hexágono regular inscrito a uma circunferência de raio igual a 6 centímetros. Olha lá, circunferência, o centro da circunferência, onde o raio é 6. Está aqui o hexágono regular, todos os lados iguais. Cada vértice do hexágono também pertence à circunferência. Está construído. Termina a medida do apótema do hexágono regular inscrito em circunferência. Então tem aqui o outro raio, também medindo 6. Lembrando que o apótema é a distância do centro do polígono até o lado dele, fazendo duas coisas, dividindo esse lado ao meio e formando um ângulo de 90 graus. Então lá, divide o lado ao meio e forma também um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é a medida do meu apótema. Olhando aqui, eu tenho um triângulo isósceles. Então, o apótema coincide com a altura desse triângulo isósceles. Então, eu posso falar que esse lado é x, outro lado também é x, já que o apótema divide o lado ao meio. Nota que eu tenho aqui o ângulo central. Para descobrir o ângulo central, basta pegar 360 graus, que é o total de graus da circunferência, e dividir por 6, porque o hexágono divide a circunferência em 6 partes iguais. Então, o ângulo central seria 60 graus. Como que o apótema coincide com a altura do triângulo isósceles, o ângulo azul é metade do ângulo amarelo, do ângulo central. Então, se o ângulo central é 60, o ângulo azul seria 30. Note que eu tenho um triângulo retângulo. Então, vou construir esse triângulo retângulo aqui, onde eu tenho o ângulo 30. O raio seria a hipotenusa. O apótema seria o cateto adjacente. E o x seria o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, agora eu vou aplicar novamente as relações trigonométricas. Eu dei cateto adjacente e hipotenusa, relação cosseno. Então, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente a dividido pela hipotenusa, 6. Está aqui. Lembrando que cosseno de 30 graus, usando a nossa tabelinha, vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, que é igual a sobre 6. Se uma fração é igual a outra, basta multiplicar em cruz. 2 vezes o a está aqui, que é igual a 6 vezes raiz de 3. Então, 6 raiz de 3. Isolando o a, eu tenho que a é igual a 6 vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, posso falar que 6 dividido por 2, simplificando, dá 3. Então, o a seria 3 raiz de 3. Vou trabalhar com valores aproximados aqui. Vou falar que o raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, eu tenho que o a é igual a 3 vezes 1,73, aproximadamente 5,2. Posso falar que nosso apótema é 5,2. Então, tá lá. O a, 5,2. Está aqui. 5,2. Qual o valor do x? Então, determine a medida do lado do hexágono. Então, para descobrir o lado do hexágono, eu preciso descobrir qual o valor do x. Voltando ao nosso triângulo retângulo. Lembrando que os dois lados são iguais. Então, se eu descobrir o valor do x, para descobrir o lado é apenas 2 vezes o x. Então, lá, eu tenho cateto oposto, hipotenusa. Então, relação seno. Então, seno de 30 graus seria x sobre 6. Olhando nossa tabela, seno de 30 é 1 sobre 2, ou meio, 0,5, que é igual a x sobre 6. Substituindo por um denominador, uma fração vezes outra, uma vez x. 0,5 vezes 6, olha lá, 6 vezes 0,5,
Então, x vezes meio, 6 vezes meio, dá 3. Então, nosso x é igual a 3. Está ali. Se o x aqui é 3, o outro x também é 3. Temos que o lado do nosso hexágono vale 6. Como que todos os lados são iguais, ó, todos medem 6. Então, eu posso definir que no hexágono regular, o lado do hexágono é exatamente igual ao raio desse hexágono. Então, lá, determine a medida do hexágono regular em escrita circunferência. Uma outra maneira de fazer isso, já que eu sei que o lado do meu hexágono é o mesmo tamanho do raio dessa circunferência, posso demonstrar da seguinte forma isso. O raio é 6, então tem aqui o raio também é 6, então teria aqui, a princípio, um triângulo isósceles. Tem o ângulo central, 360 graus dividido por 6, que divide a circunferência em 6 partes iguais, é 60. Ou seja, os ângulos da base também tem que ser iguais. 180 menos 60 dá 120, dividido por 2, 60. Ou seja, cada ângulo da base 60. Temos aqui então um triângulo equilátero também. Todos os ângulos iguais, todos os lados também iguais. Está aqui. Uma outra maneira de demonstrar que o lado desse hexágono é igual ao raio. 6. Essa última maneira, claro, bem mais fácil. Determine a área do hexágono regular inscrita à circunferência. Nota que eu tenho aqui o raio, outro raio. Meu apótema coincide com a altura do nosso triângulo, que vale 5,2. Se eu traçar aqui, ó, nosso triângulo, então a área do triângulo, qual que seria a área desse triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então a área do triângulo é base 6 vezes a altura 5,2, tudo dividido por 2. Vou simplificar aqui, o 6 dividido por 2 vai dar 3. Seria 3 vezes 5,2. Então, a área do nosso triângulo é 3 vezes 5,2, 15,5 aproximadamente. Ok? Para não trabalhar com muitos valores quebrados. Então, aproximadamente, a área do nosso triângulo é 15,5. Está aqui, centímetros quadrados. Note que eu não tenho uma relação que calcula a área de um hexágono. Mas eu sei que, se eu traçar os outros raios, o que acontece? A área do hexágono seria a área do triângulo vezes, traçando os raios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos iguais. Ó lá. Então, a área do hexágono, basta achar a área do triângulo, que vale 15,5 vezes 6, já que eu tenho 6 triângulos iguais a esse. Olha lá. Então, eu posso falar que a área do meu hexágono, que é essa região amarela, seria 15,6, 15,5 vezes 6, 93, também para usar os valores aproximados. 93 centímetros ao quadrado. Vamos lá, a área do hexágono, 93 centímetros ao quadrado. Muito obrigado e até a próxima.